Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Falando Francamente, francamente com um K que é mais fácil de achar. Bem, isso aqui é um vídeo de news, quero ser rapidinho, como sempre, mas nem sempre consigo, mas a grande questão é, saiu no Medscape versão português, aqui hoje é 20 de setembro e saiu no dia 14 do mesmo setembro. Pessoas vivendo com HIV, tá em português, que é o vírus da imunidade adquirida, né? Envelhecem mais rápido? Então, segundo um novo estudo, as pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência humana, né, parecem evoluir com doenças cardiovasculares e hipertensão mais cedo que os indivíduos sem a doença, e aparentemente apresentam uma tendência de evolução mais acelerada para a doença renal crônica. Em média, a doença cardiovascular e hipertensão, que ocorre cerca de 2 anos antes em pessoas vivendo com o vírus. E a partir dos 40 anos, a doença renal crônica evolui mais rapidamente, relatam os pesquisadores. Aí, entre aspas, agora, é um pesquisador falando, né? A ocorrência precoce da doença cardiovascular e hipertensão em pessoas que vivem com ou sem o vírus, indica o envelhecimento prematuro, ao passo que a evolução da doença renal crônica indica envelhecimento acelerado. Tá? Então, aparentemente, está aí duas coisas, acelerado e prematuro, né? Registrado, quer dizer, ele ocorre mais cedo e quando ocorre, ele é mais rápido, entendeu? A ideia não são contraditórias, né? A autora Tiffany Gooden, colaboradores do Institute of Applied Health Research na Universidade de Brigham, no Reino Unido, né? Para comparar a progressão da doença ao longo do tempo em adultos vivendo com ou sem o vírus, os pesquisadores analisaram registros de janeiro de 2000 a janeiro de 2020 no Banco de Dados Nacional de Cuidados Primários, lá do Reino Unido. Os pesquisadores criaram um grupo para cada um das 4 comorbidades investigadas, investigadas 4, então, doença cardiovascular, hipertensão, diabetes mellitus e doença renal crônica. Cada um tinha 9.000 pares. 9.000 pares, quer dizer, né, 18.000 pessoas, 18, 2, 72, acho que 72.000 pessoas. Composto de um indivíduo vivendo com o vírus e outro sem a doença, né, o par. Os autores utilizaram a idade de diagnóstico da comunidade para análise do envelhecimento precoce e a idade da data do término do estudo para investigar a aceleração do envelhecimento. Os participantes, com qualquer um dos desfechos do estudo, foram excluídos para análises específicas e tal. Aí o que está dizendo é basicamente assim, normalmente eles começam os estudos, e aí, se o indivíduo logo de cara já apresenta algum desfecho, um problema cardiovascular, renal e tal, é porque aquela doença já tinha evoluído, então ele é desconsiderado, né? A ideia é tentar fazer um washout, uma limpeza, para a partir do ponto que começa o estudo, começa a valer o tempo, essa é a ideia. Uma pontuação de tendência de variáveis estudadas foi usada para pareamento dos participantes, tá? E usou-se regressão linear. Mas o que eles acharam aqui? Ó? Pessoas vivendo com HIV apresentam o início mais precoce da doença cardiovascular, em média 2 anos aqui, hipertensão, né, também. Ambos indicando envelhecimento prematuro. Não houve diferença para diabetes e para doença renal crônica. Mas, a partir dos 40 anos, a doença renal crônica evolui ao longo do tempo, indicando envelhecimento acelerado, o que não ocorreu nem para hipertensão e nem para diabetes mellitus, né? Tá? E aí, o envelhecimento precoce identificado pelo diagnóstico da doença cardiovascular e hipertensão resulta na conclusão de que os mecanismos subjacentes à infecção do HIV ou a exposição à terapia antirretroviral são fatores importantes, pontuaram os autores. No entanto, em comparação com outros fatores de risco, como o tabagismo, o efeito não é tão grande. Aí ele fala, por exemplo, descobriu-se que o indivíduo fumante e que tem o vírus apresenta uma formação de placa de ateroma 10 anos antes, né, de quem nunca fumou. Quer dizer, mostrando aí que, no caso da aterosclerose, o negócio ainda é pior. E aí eles começam a falar algumas posições de alguns autores aí, né? À medida que a expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV aumenta, as pesquisas devem priorizar a verificação de como atenuar os efeitos do envelhecimento na população. Seria fazer uma prevenção secundária, por exemplo, né? Ou até terciária, mas crise secundária. As implicações clínicas e as próximas questões. Então, podemos precisar considerar a realização de rastreamento para doenças cardiovasculares e hipertensão mais cedo nas pessoas que têm o HIV, disse essa doutora aqui, né, uma assistente médica, na Duke Health, acredito que na Universidade de Duke, né? É importante instruirmos as pessoas vivendo com HIV sobre a possibilidade de evolução de comorbidade mais precocemente. Ela indicou por e-mail. E precisamos garantir que tenham acesso a serviços de saúde, basicamente. Aqui o Dr. Jacques Voss, da France, né, Pate Bolton, nos Estados Unidos, como os autores apontam, uma limitação do estudo é a ausência de dados. Eles não tiveram dados de ausência antirretroviral, nem contagem de célula T4 para ver como é que estava CD4, né, que é um marcador ali, nem de carga viral.
Então, isso aí, que se a célula CD4 é um tipo de linfócito T específico, né? O T helper que é atacado pelo vírus, tá? Geralmente, tentamos demonstrar investimento acelerado por meio de estudos epigenéticos, neurocognitivos ou baseados em células, explicou ele por e-mail. Esse estudo se concentrou nos desfechos clínicos e utilizou uma abordagem de coorte pareada. Então, o que ele está falando aqui é que, normalmente, as metodologias usadas para determinar investimento precoce, como epigenética ou aspectos de cognição celulares, não foram usados, e sim foi usado o fato da doença acontecer mais cedo ou progredir mais rápido. Então, isso seria uma limitação, porque eles mudaram a metodologia de como detectar a doença. Por outro lado, o dados de 20 anos, ele fala que o dados de 20 anos é muito grande, né? Um outro médico vai aparecer na próxima e última página, o Dr. Matthew Frankberg, professor de medicina e diretor de cardiologia da Vanderbilt University, nos Estados Unidos, investiu o tema como uma importante área de pesquisa e um conceito difícil de estudar. Porque, na prática, aqui, o Matthew, ele vai falar que, embora esse estudo tenha mostrado esse envelhecimento precoce, outros estudos mostram conclusões distintas, né? Ele fala, esse estudo reforça o conceito de que as pessoas com HIV têm mais risco de certas doenças não relacionadas à síndrome, diretamente à síndrome, ou seja, comorbidades não diretamente. Entender isso é muito importante, independente do fator ser mais ou menos precoce. Tá? Então, ele, apesar da questão que é difícil, ele fala que isso é importante, porque tem outras doenças que vêm junto, né? Ou seja, quebra homeostase em função do vírus, outras coisas vão aparecendo, basicamente. Em uma entrevista por telefone, o último, né, David R. Rolfe, esse aqui, médico, professor de medicina da divisão de infecções da North Carolina, de Chapel Hill, Estados Unidos, disse que uma grande dúvida entre os especialistas se refere ao motivo associado ao aumento de risco de problemas de envelhecimento com HIV. Os fatores de risco tradicionais dessas doenças são mais comuns em pessoas vivendo com HIV. E mecanismos biológicos como a inflamação crônica podem ser maiores nesta população. Tá? Então, ele está falando aqui. Então, não é certo se isso representa envelhecimento acelerado ou precoce, observou. Embora as diferenças sejam estaticamente discrepantes, visto que os estudos estudaram muitas pessoas, doenças cardiovasculares e hipertensão representam um início discretamente mais precoce, constatou. Algo que não foi observado em relação ao diabetes e à doença. Devemos deixar claro que esta não é uma população dos Estados Unidos, tá? É britânica. E aí, basicamente, ele fala isso por quê? Porque ele fala que nos Estados Unidos pode ser pior, porque ele diz que nos Estados Unidos tem mais dificuldade para ter acesso à saúde em comparação ao sistema britânico de acesso à saúde. Então, que os norte-americanos, ele falou, a maioria dos dados comparam populações dos Estados Unidos, eles gostam de falar estadunidenses, sabe? E europeia, mostra que as pessoas dos Estados Unidos têm muito mais dificuldade, não são tão saudáveis, não se sentem tão bem e vivem menos tempo. Então, talvez para os americanos esses dados ainda tenham uma implicação pior, né? E aí, o ônus aumentará à medida que a população envelhecer. Os profissionais de saúde não estão preparados para isso. Alertou aqui o nosso amigo, o David, Dr. David. Não foram fornecidas informações sobre financiamento. Então, é isso. Deixa eu voltar aqui para a primeira página e tal. Mas é bem interessante isso aí, né? Então, esse trabalho, por exemplo, não fala de exercício. Em geral, aqui no meu canal, eu costumo falar mais de exercício, nutrição, alguma coisa relacionada. Mas se é fato que existe mesmo esse envelhecimento precoce ali, talvez seja uma dos motivos adicionais, fora todos os outros que a gente sabe, para indicar que os indivíduos que são portadores do vírus da imunodeficiência adquirida se exercitem de forma regular, né? Para atrasar a ocorrência das doenças, se no caso deles o exercício funciona como funciona em outras situações, atrasando o envelhecimento. Tá ok? Então foi mais um news aí interessante para a gente, para pensar, trabalhar com, né, nessa área. Então comente aí, deixe seu comentário, chame os amiguinhos para o canal, né? Perca aí, em vez de trabalhar hoje, para aí, vê todas as pessoas que tem no Facebook, no Instagram, chama essas pessoas para vir no canal, tá? Fica aí só metade do dia sem trabalhar e já me ajuda bastante, ok? Então é isso, curte, comente, compartilhe. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.